É isso aí, alunos. Professor Silvio Santos aqui com vocês, dando continuidade ao nosso assunto aí Estamos viajando dentro da ecologia, né, que é o estudo da casa. Na última aula, nós falamos sobre hábitat e nicho ecológico. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu não vou mais falar aqui o conceito, porque eu já não estou suportando mais falar de tanto que eu falei na outra aula, tá bom? Mas eu peço a vocês que se atentem muito à prática, né? O que o indivíduo faz no nicho ecológico e o que quer dizer o local onde ele mora, que é o hábitat, tá? Vocês não se confundam aí, porque no Enem isso é perigoso e é muito comum acontecer, né? Você confundir esses dois termos. Mas qualquer coisa, você volta lá na aula e eu tenho certeza que você vai tirar suas dúvidas. Hoje, né, agora, nessa aula, a gente vai falar sobre... Joga na tela. Isso, né? Chega um pouco mais perto e joga na tela depois. Vamos lá. Aula 43. Deixa eu mudar aqui. Aí, aula 43, tá? Vamos falar sobre o fluxo da energia e ciclo da matéria, tá bom? Energia no ambiente, fluxo de energia e ciclo da matéria. Eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre o ciclo da matéria nessa aula, mas vamos lá. Qualquer coisa na próxima aula a gente desenvolve esse assunto aí. Bom, habilidades. Diferenciar e compreender o processo de transferência da matéria e energia dentro dos ecossistemas. 2. Reconhecer a importância do ciclo da matéria como transferência de energia aos seres vivos. É isso aí. Então, energia no ambiente, pessoal. O que seria essa energia? A energia é o que faz os organismos funcionarem. Nós precisamos de energia para sobreviver. E essa energia, ela não vem, né, de dentro do nosso organismo. Ela vem do ambiente para a gente. Existem aqueles organismos que têm capacidade de produzir essa energia, né? E principalmente a fonte de energia do nosso ambiente é o Sol. A gente pode dizer que é o Sol. A luminosidade do Sol participa, né, e o calor também, participam o quê? Ativamente de processos geradores de energia para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, na natureza, os seres vivos interagem entre si com o meio físico e químico, ou seja, isso caracteriza um ecossistema, formando um sistema organizado de forma dinâmica. A energia necessária à vida na Terra provém praticamente de quem? Do nosso rei, pessoal, do Sol, né? Se não fosse o Sol, tudo era gelo. Então, graças a Deus, ele existe, né? Para quê? Para fazer esse balanço. Tanto a presença do Sol com a questão de rotação e translação do nosso planeta, isso é que dá um tempero, né? Para não ficar o tempo todo calor, para não ficar o tempo todo frio, tá? Então, isso tudo influencia os movimentos da Terra aí ao redor do Sol e no seu próprio eixo, tá bom? E quando a gente fala de energia que vem do Sol, não é que ele bate aqui na Terra e, pô, aquilo já é, de fato, a energia que a gente consome. Não, ele age na produção de energia. E sem contar que a temperatura também proporcionada pelo Sol é que acaba sendo definitivo para a nossa sobrevivência. Tá bom? Um fator importante, pessoal, olha aqui para mim. Na época da formação ainda do planeta, do desenvolvimento, pode olhar aqui para mim. Na época da formação, desenvolvimento do planeta, já existiam toda uma paisagem, né? Vegetação, o relevo, água na Terra que eu digo no ambiente terrestre. Já existia muitas possibilidades da vida existir, porém, eram poucas as vidas que conseguiam sobreviver naquele ambiente, né? Por que eu estou falando isso? É para te mostrar a importância do Sol, tá? O Sol incidia na Terra
com muita violência, digamos assim. Isso gerava muito calor. Então, um dos últimos fatores, além do calor, radiação, né? Isso foi um dos últimos fatores que precisou acontecer para que a vida fosse possível, né? Para que os seres vivos conseguissem sobreviver àquela alta temperatura, né? E àquela radiação. Foi o quê? A camada de ozônio, né? Que foi uma espécie, a formação da camada de ozônio, ela foi uma espécie de filtro que retém a radiação e ameniza, digamos assim, a temperatura também, né? A incidência dos raios solares. E o que acontece? O ambiente ficou mais propício para determinadas vidas se desenvolverem e aí sim foi possível um maior desenvolvimento de vida na Terra, tá bom? Então, eu só estou falando isso para você ver o quanto que o Sol influencia na existência de vida, né? O quanto ele influenciou evolutivamente falando e ainda influencia até hoje, tá bom? Só curiosidade, joga na tela e vamos lá, continuando o nosso assunto. Então, são os seres vivos com clorofila, como, por exemplo, as plantas, que transformam a energia radiante, né, ou luminosa em energia química, num processo designado fotossíntese. Então, quando eu falo que a fonte da energia, né, é o Sol, por quê? Porque as plantas, ou seres clorofilados, como as plantas, por exemplo, elas têm a capacidade, o quê? De, através da luminosidade do Sol, elas fabricam as moléculas necessárias para a sua sobrevivência, que é a glicose. Então, elas transformam uma energia luminosa em energia química, tá? Ou seja, construção de moléculas orgânicas, em um processo chamado fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas produzem sua própria energia. Então, o que acontece? O que a planta precisa? Ela precisa de energia solar, ela capta o gás carbônico do ambiente e água que ela absorve, né? Depois do processo de produção da energia química dela, ou seja, da molécula orgânica para a produção de energia dela, ela, como é que eu vou dizer? Ela joga fora, ela descarta como produto dessa reação um gás totalmente necessário para a nossa existência, que é o oxigênio. E esse oxigênio, sim, ele acaba servindo, né, como combustível para os outros seres vivos. E além dela fornecer o oxigênio, a própria planta, ela serve como base da cadeia alimentar. Afinal de contas, ela produz glicose. E essa glicose, ali guardada na forma de amido, acaba sendo uma fonte de energia que vai servir para todos os outros seres vivos, independente do seu nível trófico. Então, dentro da questão de níveis tróficos, a gente tem a planta como produtores. Os vegetais são produtores, porque eles produzem energia a partir de quem? Da luz solar. Eles usam o sol, né, a energia solar, para a produção de energia luminosa e energia química. Então, se nós formos contar em termos de níveis tróficos, os vegetais são os produtores. É a partir dele que a energia, né, dele que eu digo dos produtores vegetais, tá? É a partir dele que a energia começa a circular por entre os seres vivos, tá bom? Com base na capacidade de produzirem ou não os compostos orgânicos, a partir de compostos inorgânicos, os seres vivos podem ser divididos em duas grandes categorias, né? Aqui a gente tem uma imagem didática, né, que mostra aqui alguns ciclos, né? Fertilização, que vai gerar alimento, vai servir como refeição, os restos alimentares vão para o lixo, né? Podem ser usados aí na compostagem, que vai virar de novo, vão ser usados no processo de fertilização, enfim, tá bom? Então, essa categoria dos seres serem capazes ou não
de fabricar a sua própria energia vai ser classificada em autotróficos e heterotróficos, tá? Quando um animal, um ser vivo, ele é autotrófico, ele tem a capacidade de produzir a própria energia. E só quem tem isso, no caso dos seres vivos, são as plantas, as algas e as cianobactérias. Elas têm capacidade de produzir o próprio alimento. E nessa produção do próprio alimento, eles vão o quê? Vão gerar glicose e vão gerar também oxigênio, tá? Então, eles são os seres vivos capazes de produzir sua própria matéria orgânica a partir de constituintes inorgânicos, né? Matéria mineral, água, dióxido de carbono, que existem no meio ambiente, utilizando a energia luminosa como forma de energia externa. Então, eles basicamente, eles que fabricam a comida, né, a energia que vai ser usada na cadeia alimentar. Então, uma coisa importante, são só as plantas, eu vou frisar aqui, ainda agora eu falei, mas eu vou repetir. Quando a gente fala de seres fotossintetizantes, é muito fácil a gente só lembrar de plantas. E não é verdade, não são só plantas que são seres fotossintetizantes. Elas são, sim, as primeiras que vêm à nossa mente. E são grandes representantes da fotossíntese, de fato. Porém, 90% ou mais da fotossíntese realizada no planeta vem do ambiente aquático. Ok, pessoal? E não da vegetação. Até porque se você for ir no ambiente aquático, quem é que está lá? As algas, protistas, né? E as cianobactérias, que são as algas azuis. Se você olhar no mapa mundi, por exemplo, tem muito mais água do que vegetal, entendeu? Então, faz sentido a gente pensar, né, ter isso como correto, porque a gente pensa, não, são as plantas. Mas não, no ambiente aquático existem milhares aí de seres realizando fotossíntese o tempo todo. As plantas até produzem, sim, né? Como, por exemplo, a questão da Amazônia, lá, que o pessoal diz que é o pulmão do mundo. Mas ela produz o oxigênio, mas ela mesma acaba consumindo, porque a planta também precisa de oxigênio, entendeu? Para o seu processo de produção de energia. Então, pensa nisso aí, tá bom? Sobre a questão da fotossíntese vindo das plantas ou da água. Depois tu dá uma dedicada nesse assunto aí para tu dar uma estudada. Vamos lá, joga na tela. Então, os animais ou seres autotróficos são esses que produzem o próprio alimento, tá? Os heterotróficos são o contrário. Eles são aqueles que não têm capacidade de produzir o próprio alimento. Portanto, eles necessitam de outros seres vivos. Eles necessitam de outros seres vivos para sobreviver. Por exemplo, nós somos heterotróficos ou autotróficos? A gente produz a nossa própria energia, aí você vai falar assim, professor, mas eu mesmo faço minha comida, né? Eu não estou falando disso, pessoal, eu estou falando de produção química, tá? A nossa energia, ela é proveniente do que a gente se alimenta. A gente se alimenta de carne, a gente se alimenta de vegetal, tá bom? A carne vermelha, a carne do peixe, tá? A gente não fica ali no sol, recebendo a luz solar e fazendo fotossíntese e não precisa se alimentar em momento algum. Não existe isso com a gente, como é com as plantas. A gente, diferente delas, a gente precisa sim ingerir a comida, absorver a comida de alguma forma, para a gente tirar dessa comida os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. E esses nutrientes, quais são? Aí vem os sais minerais, como o ferro, como o potássio, o cálcio, o fósforo, o próprio oxigênio que a gente usa, né, de outros animais não, né, proveniente de outros seres, que são os seres produtores, tá? Então, a alimentação constitui a forma de transferência de energia da matéria entre os seres vivos de um ecossistema. Então, é através da alimentação dos seres heterotróficos que essa energia se dissipa num determinado ambiente.
É assim que ela passa de um para o outro. Esses heterotróficos geralmente são os consumidores, tá? Por quê? Porque eles vão se alimentar de outro. Então, ainda agora a gente falou das plantas autotróficos, né? São seres autotróficos, eu falei que elas são as produtoras de energia. Agora a gente tem os consumidores, que são os heterotróficos. Esses consumidores vão se alimentar dos produtores e vão passar a ter aquela energia no seu organismo. Os produtores fabricam energia e servem de alimento para os consumidores. Esses consumidores agora vão ser detentores daquela energia que antes era do produtor. Só que dentro da cadeia alimentar a gente tem vários personagens, digamos, né? Não é só um animal que se alimenta do produtor e acabou ali. Não, um animal se alimenta dele, desse produtor, aí vem um outro animal e se alimenta desse primeiro animal, aí vem um outro animal e se alimenta desse que se alimentou do outro. Vocês estão entendendo? Dentro desse nível trófico, a gente chama esses seres de consumidores e eles podem ser primários, secundários, terciários e assim por diante. Tá bom? Fluxo de energia. O fluxo de energia partindo do Sol atinge todos os níveis tróficos de um ecossistema. Tá? Quando dizem níveis tróficos, pessoal, a gente fala níveis de alimentação, tá? De um ecossistema. No entanto, apenas uma parte da energia disponível no nível trófico é transferida para o nível trófico seguinte, ou seja, de um indivíduo para o outro. Por quê? Porque a energia, a planta produz a energia, né? Só que se ela produz, vamos supor, se ela produz lá um número X de energia, vamos supor que ela produz 100, um número 100 de energia, ela não vai passar os 100 para aquele indivíduo que se alimentar dela. Por quê? Porque parte dessa energia ela vai usar para ela mesma, entendeu? Afinal de contas, a planta ela não produz energia para os outros, ela produz energia para ela mesma. Só que dentro da questão sobrevivência, né, existe sempre um se alimentando do outro. Aí vem um outro animal, lá, um outro ser vivo que vai se alimentar dessa planta. Então, ela vai passar para ele, vamos supor, aí já 90% dessa energia, não mais os 100, entendeu? Aí ele é o consumidor primário. O primário é o primeiro que se alimentou daquele produtor. A partir do produtor, o primeiro consumidor é chamado de primário. Só que vem o consumidor secundário, que vai se alimentar do primário. Já não vai mais receber os mesmos 90% da energia que ele consumiu. Por quê? Porque quando ele consome a energia, ele também usou um pouco dessa energia. E ele já vai passar menos energia do que ele pegou. Entendeu? E assim por diante. Então, o fluxo da energia, ela vai atingindo os níveis tróficos, mas vai se perdendo, ela vai diminuindo. Apenas uma parte da energia disponível num nível trófico, né, que é um consumidor lá, um determinado consumidor, é transferida para o nível trófico seguinte, ou seja, só um pouco daquela energia e não ela toda. Tá? Aqui na imagem, a gente tem aqui uma que a gente chama de cadeia alimentar, né, ou teia alimentar. O produtor, que é sempre um vegetal, sempre vai ser um vegetal o produtor, tá, pessoal? Porque ele é o fotossintetizante. Então, no que diz respeito ao ambiente terrestre, ele é o fotossintetizante, então ele que produz energia. Aí quem se alimenta dele é o primário, que é o herbívorozinho lá, uma lagartinha. Só que aí vem o secundário, que é um passarinho, que vai se alimentar dessa lagarta. A energia vai chegar no passarinho, mas não chega mais igual ela saiu da planta, entendeu? Aí vem um outro carnívoro aqui, né? Um falcão, uma águia, um gavião, e vai se alimentar desse animal. Né? Ele já é o terciário. Esse animal, ele vai morrer, né? E vai ser decomposto por quem?
pelas bactérias e fungos, que dentro da cadeia, né, eles são outros personagens já, eles já são os decompositores. Então, a gente já falou dos produtores vegetais, os vegetais que são autotróficos, falamos dos consumidores, que são os heterotróficos, e os decompositores são como a gente chama mesmo, né? São os decompositores, que já são o terceiro elemento dessa cadeia. O que eles vão fazer? Eles vão fazer a matéria orgânica retornar para o ambiente, ou seja, ele vai pegar essa matéria morta, vai decompor ela, ele vai desmontar essa matéria química, inserir ela de novo no solo, as plantas vão reabsorver esses elementos inorgânicos e aí passar através da alimentação para a cadeia de novo, para o consumidor primário, para o secundário, e assim vai. E assim fica um ciclo, tá bom? Então é assim, é dessa forma que ocorre o fluxo da energia. A energia nasce lá na planta, através da luz do sol, lá com o auxílio da luz do sol, passa pelos consumidores, depois vai ser decomposta pelos decompositores, bactérias e fungos, e retorna novamente, né, para as plantas. Então, de fato, uma grande parte da energia contida nos alimentos é gasta pelos seres vivos em atividades vitais. Por exemplo, na respiração, na reprodução, enquanto que outra é desperdiçada em excreções. Então, vocês conseguem perceber que a energia não flui o tempo todo com a mesma intensidade. Ela vai perdendo intensidade de acordo com cada nível trófico que ela vai passando. Tá? Ainda agora nós tínhamos uma imagem menor, aqui a gente consegue ver com mais clareza, né? Ó, cada um desses aqui é um nível trófico. Tá? Aí nós temos lá o primeiro nível, produtores. Aí o segundo nível é o consumidor primário. O terceiro nível trófico é o consumidor secundário. O quarto nível é o terciário e por aí vai. E você consegue perceber que em cada uma dessas transferências, ó, existe o quê? Uma perda de calor. Ou seja, ele está perdendo energia em cada transferência dessa. Entendeu? E para que essa energia é necessária dentro desses organismos? É justamente para o funcionamento do nosso organismo. Aqui a gente está dando exemplo com animais, né, na figura, com os invertebrados, aves, enfim. Mas nós também somos consumidores, pessoal. A gente aí é geralmente o consumidor secundário. Por exemplo, a gente come um boi. O boi se alimenta de pasto, que é vegetal. Então, nós somos consumidores secundários. E essa energia vai chegar na gente e vai servir para quê? Vai servir para as nossas funções metabólicas. Nossa respiração, para que nossa musculatura funcione, para que o nosso sistema hormonal funcione. Então, tudo essa energia, ela é responsável pela nossa sobrevivência. Dessa forma, numa cadeia alimentar, 10% da energia contida no nível trófico passa para outro nível trófico. A quantidade de energia disponível diminui. Então, ó, cada nível trófico ele vai perdendo aproximadamente 10% da energia que foi ganha no momento em que ele se alimentou, né, no nível trófico anterior. Tá? Então, energia gasta e perdida. De novo, energia gasta e perdida, ou seja, ele usa aquela energia e passa para frente um pouco dela. E assim vai. Uma cadeia alimentar não ultrapassa um quinto nível trófico, já que a partir desse nível a energia disponível é mínima. Então você olha, né? A energia ela começa num determinado fluxo, vai chegar no nível em que ela já está ínfima, ela já não está mais sendo relevante
naquele processo, né? Então, o número de seres vivos por nível trófico também diminui para os que ocupam níveis tróficos superiores. Então, nós temos os produtores, que são os vegetais, os herbívoros, que são os pequenos, alguns pequenos invertebrados e vertebrados também, que vão se alimentar desses produtores. Tem também grandes vertebrados, né? Os carnívoros, que por sua vez vão se alimentar desses indivíduos herbívoros, e os necrófagos, que são aqueles que se alimentam já da carne morta, né? Aquela energia já não está mais existindo ali. Ela não vai chegar mais a ponto nenhum, né? Porque esses animais geralmente não são aí predados por outros. Então chegou no nível em que ela parou, né, de circular. Então aqui a gente tem esse esqueminha também da própria fotossíntese, né? A questão do sol incidindo na planta, geração de calor, os decompositores fazendo a parte deles, os herbívoros vão se alimentar desses produtores, né? Desse matinho, do capim, enfim, da vegetação. Então a energia entra na forma de luz solar e sai na forma de calor, mas tudo é gerado a partir da luz solar. Entendeu, galera? Na passagem de um nível trófico para outro nível trófico, a energia disponível vai diminuindo, né, como a gente já falou, desde os produtores até o último consumidor. Por esse motivo, as cadeias alimentares geralmente não têm mais de 5 níveis tróficos. Isso aqui a gente já acabou de falar. Pirâmides ecológicas. Ao longo de uma cadeia alimentar, ocorrem transferências, gastos e perdas de matéria. Quer de matéria ou quer de energia solar, no caso, né? De nível trófico para nível trófico. Por essa razão, o nível de indivíduos vai diminuindo conforme o nível trófico vai aumentando. Geralmente o grupo de consumidores primários, ele é maior do que o grupo de consumidores secundários, que vai ser menor do que o grupo de consumidores terciários, até chegar num grupo que não tem tantos representantes assim. Para ilustrar esse fato, utiliza-se a pirâmide ecológica, que traduzem graficamente as variações de números, massa e energia nos ecossistemas, mostrando as relações entre os diferentes níveis tróficos em termos de quantidade. Inclusive, a gente acabou de ver isso, né, pessoal? Aquela ilustração que tem os vegetais, os pequenos vertebrados, os carnívoros, enfim. Podem existir 3 tipos de pirâmides. Cada degrau de uma pirâmide corresponde a um nível trófico. Aqui está de uma outra forma, mas quer dizer basicamente a mesma coisa, né? Pirâmide de números. A pirâmide de números é constituída com base no número de indivíduos existentes em cada nível trófico. Então aqui a gente tem vários vegetais, aqui a gente tem 700 gafanhotos, aqui a gente tem 30 sapos. Então a gente tem uma gama de alimentação que vão servir para os 700 gafanhotos. Esses gafanhotos vão ser consumidos por 30 sapos. Então aqui é como se fosse uma equivalência, né, de 5.000 plantas. Elas vão, proporcionalmente falando, vão servir de alimentos para esses 700 gafanhotos, que por sua vez vão servir de alimentos para os 30 sapos. Já a pirâmide de biomassa vai levar em consideração a massa que está em jogo dessa situação, entendeu? A pirâmide da biomassa é construída a partir de variáveis como o peso seco total, o valor calórico ou outras medidas de quantidade da matéria viva. No caso aqui a gente tem, né, um maço, digamos assim, de feno, que é um tipo de vegetação usada aí para alimentar animais, bovinos. Nesse caso aqui, ele vai influenciar numa produção, um bezerro de 250 quilos, né? E para o ser humano, de 80 quilos.
Então, no caso, isso aqui é pirâmide de biomassa. A pirâmide de energia. A pirâmide de energia é construída a partir da taxa de fluxo de energia ou da produtividade dos sucessivos níveis tróficos, né? Então, a gente tem os fitoplânctons, que são aqueles fotossintetizantes aquáticos, né? Vão servir aí servir não, né? Eles vão representar aí esses 36.380 quilocalorias, os zooplânctons 590 quilocalorias e os peixes 40 quilocalorias. Se a gente fosse avaliar isso numa pirâmide de energia, a gente iria representar em calorias o quanto cada grupo desses equivale, entendeu? Ciclo da matéria. O ciclo da matéria é um processo fundamental à vida na Terra. É através deste que se renova a matéria, quer mineral ou quer orgânica, de modo que esta exista permanentemente em todas as formas necessárias aos diferentes seres vivos. Ok? Então, a matéria é tudo que tem massa. Encontra-se em cada pessoa, em cada pedra, em cada gota. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Outra imagem. A gente mostra aqui um vegetal que vai servir de alimento para esse roedorzinho aqui, um esquilo, né? E você vai percebendo, a energia saiu e está rodando, entendeu? Ela vai ser decomposta, essa matéria, depois que ela passa pelo esquilo, ela vai ser decomposta, volta para o solo, que vai servir de substrato para essa planta. Então, a matéria, ela está sempre no ambiente, tá bom? Pode-se dizer que o ciclo da matéria desenvolve-se em 4 etapas. Da matéria mineral para a orgânica, do ser autotrófico para os consumidores, dos autotróficos heterotróficos para os decompositores, da matéria orgânica para a mineral. Ok? Se nós formos perceber, como está nesse quadro aqui, né? É porque eles não estão juntos aqui, senão fica ruim da gente ficar vindo e voltando para ver cada um desses pontos. Tá? Mas essa 1, 2, 3 e 4, elas basicamente estão falando em palavras o que está acontecendo naquele quadro que a gente acabou de ver. Pronto, aqui estão produtores, né? Matéria orgânica para material mineral, tá? Para matéria orgânica para os decompositores, que vai para a matéria mineral, e assim o ciclo se dá, né? Vai rodando, digamos assim. Da matéria mineral para a orgânica. A matéria mineral existe no subsolo e é transformada no processo de fotossíntese dos seres autotróficos, juntamente com seus outros componentes: água, dióxido de carbono e energia solar, que são os 3, digamos, combustíveis, né, para o acontecimento da fotossíntese. E eles vão transformar isso em quê? Em matéria orgânica, que é, no caso, a energia química que a planta precisa para produzir sua energia, tá bom? Então, essa matéria ela vem lá do solo e dentro da planta ela se transforma em matéria orgânica. Do ser autotrófico, ou seja, agora da planta para os consumidores, né? Pode acontecer esse organismo fazer parte da cadeia alimentar de outro indivíduo, o consumidor heterotrófico. Nesse caso, a matéria orgânica é transferida total ou parcialmente para esse organismo e para os que sucederem conforme os níveis da cadeia alimentar. Ou seja, essa energia aqui do produtor, né, que é o ser autotrófico, do ser autotrófico para os consumidores. Ela vai passar aqui para o consumidor primário, para o secundário, terciário, que depois vai para a decomposição, né, e assim continua. Já dos autotróficos, né, para os
decompositores, ou seja, eles se alimentam, essa galera se alimentam e morrem, né? Vão defecar, esses decompositores vão desmontar, aquilo, eu costumo falar essa palavra, né? Desmontar essa matéria orgânica e transformar de novo em matéria inorgânica, vão fixar elas no solo para que as plantas reabsorvam novamente. Então, quando esse indivíduo morre, o seu cadáver sofre uma série de transformações no solo, levadas a cabo por quem? Pelos decompositores. Aí vai acontecer o quê? Da matéria orgânica, a matéria orgânica morta vai virar matéria mineral de novo. Então, o organismo entra em decomposição e a matéria renova-se, assim passando de matéria orgânica para mineral no solo, pronta para iniciar um novo ciclo outra vez. Daí se designar cíclico e contínuo, como já se referiu anteriormente. Então é isso, pessoal, fluxo de energia, fluxo da matéria e a energia no ambiente, tá bom? Falamos aí sobre os consumidores, a importância dessa hierarquia, né, dos seres autotróficos perante os seres heterotróficos. Porém, mesmo os heterotróficos não sendo produtores de energia, mas eles ganham uma função muito importante, porque eles que através da questão de servirem de alimentação para outros animais, permitem com que essa energia vá pulando de um nível trófico para o outro. Embora essa energia vá se dissipando, ela vá diminuindo, mas sempre importante ela passar de um para o outro, para ela chegar nos decompositores e aí essa energia ser renovada e ser inserida novamente na cadeia. Tá bom? Então, o assunto foi esse, vamos lá para a nossa revisão.